Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês na presença de três mulheres maravilhosas aqui. Meu nome é Laís de Oliveira. Eu estou usando um chapeuzinho desses meio franceses aqui, preto, cabelo castanho, caindo um pouco para baixo do ombro, usando como chama isso, gente? Tipo um negócio de lã, de blusa de frio, porque eu estou morrendo de frio em São Francisco. É, eu vou me apresentar brevemente, mas antes de tudo, eu queria pedir a essas três líderes aqui no palco para se apresentarem. Temos conosco a Maria Rita, da Anjos do Brasil, a Juliana, da Accenture Brasil, e a Renata, do Inova Bra Habitat. E eu vou começar pedindo que cada uma de vocês se apresente e me conte um pouco da sua jornada como líder. Como você chegou à posição na qual você está hoje? E vou pedir para Maria Rita começar. Bacana, obrigada, Laís. Então, pessoal, para quem não consegue me ver, eu sou uma mulher branca, 57 anos, então tenho umas ruguinhas já, cabelo castanho, mais ou menos até o ombro, e eu estou com uma blusa preta atrás de uma parede branca. É um super prazer estar aqui. Acho que a palavra líder é uma palavra forte, né, Laís? Eu acho que eu sou muito mais uma servidora que uma trabalhadora nesse ecossistema de inovação, de investimento anjo de sapatos, né? Mas acho que eu tenho aí uma jornada que o que eu gosto mais de contar para as pessoas é que é uma jornada bem maluca. Eu sou filósofa de formação, minha primeira faculdade foi a Poli, depois eu fui para a filosofia, trabalhei na área financeira de empresas da família. E depois, quando meu irmão fundou a Anjos do Brasil, ele me convidou para participar de um ecossistema que eu não sabia nada, aprendi muito, muito com muita gente incrível, e hoje eu estou aqui. Então, acho que é legal contar isso para ver que esse é um ecossistema que dá para todo mundo participar. Basta ter vontade de aprender e de se conectar. Que incrível, Maria Rita. Não sabia dessa sua formação aí em filosofia, que interessante. Eu tive uma jornada. Bom, pessoal, prazer, né? Antes de tudo, eu sou a Juliana, eu tô com uma camiseta amarela, uma blusa de frio também, aqui tá bastante frio, com cabelo um pouquinho mais comprido que o ombro e atrás com alguns livros. Bom, então, seguindo aqui para minha jornada também, considero essa palavra líder um peso. Acho que um dia chego lá, mas a princípio eu tive uma jornada também não tão linear. Comecei na engenharia, um curso que ainda é predominantemente masculino. Eu estava até procurando mais cedo alguns dados para trazer para vocês. Eu achei do CREA que 1 em cada 10 engenheiros é mulher, então ainda estamos nessa situação até hoje. Trabalhei com alguns aspectos diferentes da inovação, desde uma inovação mais acadêmica, científica, até inovação em negócios. E eu falo que minha carreira não foi tão linear porque em um determinado momento eu dei um passo para trás. Eu estava num programa de trainee e resolvi sair do programa de trainee para virar analista, então voltar um pouquinho na carreira para poder apostar nessa carreira em inovação. Então, acho que liderança também é sobre tomar riscos e fazer escolhas, né, no meio da jornada. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, vou seguir o caminho aqui das carreiras não lineares, né? A minha também é nada padrão. Eu sou Renata Petrovic, eu sou head do Inovabra Habitat hoje, mas, na verdade, eu comecei a minha carreira, fiz toda a minha carreira em marketing, né, de grandes empresas, trabalhei em indústria automotiva, trabalhei em eletroeletrônicos, tive a minha própria consultoria, e estava numa jornada fui diretora de marketing do HSBC, e nessa mudança para o Bradesco, quando o Bradesco adquiriu o HSBC, eu fui me aventurar na área de inovação, né? E hoje sou apaixonada, tô aqui até hoje, né? Depois de 5 anos, totalmente também, acho que me sinto como a Maria Rita, né? No início foi um peixe fora d'água, uma pessoa de marketing num ambiente que era essencialmente de tecnologia, e depois percebi que realmente o ecossistema é muito aberto, muito colaborativo, e aprendi um montão, a gente vive aprendendo, e também queria reforçar que eu acho que o papel do líder é servir mesmo. Eu acho que esse é o grande papel do líder, é servir as pessoas e servir ao time, e é assim que eu me sinto, abrindo caminhos
e tentando facilitar, né, a vida das pessoas. Muito obrigada a todas vocês. Excelentes histórias. E eu queria trazer um pouco à tona essa ideia da representatividade e vou compartilhar um pouquinho a minha própria história nesse trajeto. Eu comecei trabalhando com startups em 2012 e eu nunca observei ou pensei muito a respeito do fato de que minha primeira chefe, era uma líder, era uma mulher. E uma das fundadoras da aceleradora era a NXTP Labs, na Argentina, era essa mulher chamada Marta Cruz. E ela era a minha referência, sem querer, e ela, desde o começo da minha carreira, definiu minhas expectativas de liderança. E sem perceber, eu de repente me via como investidora, como fundadora de uma aceleradora, como empreendedora. E eu não pensei muito a respeito disso até 2 anos atrás. Eu estava trabalhando como diretora de comunidades na startup Genome, que faz pesquisa, e a gente fez uma pesquisa a respeito da representatividade no caso de fundadores. A gente descobriu que quanto mais fundadores, por exemplo, estão próximos de uma universidade, palestram para estudantes e estão a um nível, né, de aperto de mão de estudantes, maior a incidência ou a probabilidade de que esses estudantes comecem uma empresa. Ou seja, a gente tem muitos estudos hoje falando sobre a questão da representatividade e eu queria trazer para vocês o que isso representou na vida de vocês, quem foram as referências e qual a importância, na sua opinião, de ter referências de liderança feminina para outras pessoas no mundo, para aumentar essa própria representatividade em si. Não, super bacana você falar isso, Laís. Acho que assim, uma das coisas que eu ouvi há muito tempo atrás, em outro contexto, né, que não era um contexto de liderança feminina, era que a gente só mira naquilo que a gente sabe que existe, né? Então, se você não sabe que aquilo existe, você nem sonha com aquilo, você nem imagina. Por isso que é tão importante a gente ampliar esses horizontes. E eu acho que para nós, mulheres, é um pouco isso também, né? Se a gente não vê quando jovens, quando mais meninas, lideranças femininas, personagens fortes, né, fazendo o que elas querem, construindo as suas carreiras, é muito mais difícil que elas possam ver isso. Eu acho que, assim, no meu caso, mais do que tudo, como eu já entrei nesse ecossistema um pouco mais velha, eu acho que o que fez a grande diferença de existirem outras lideranças femininas fortes foi justamente o apoio que elas me deram, né? Você entra num ecossistema novo, você sabe pouca coisa, você vai se colocando, e ainda é hoje, mas quando eu entrei há 10 anos atrás, ainda era mais masculino, era eu e um monte de homens, e às vezes a gente sabe, é difícil a gente se colocar, se a gente é muito firme, então a gente é mandona, a gente é chata, senão a gente não tem voz. E algumas mulheres fizeram toda a diferença, assim, me dando espaço e acreditando em mim, né? Vou citar 2 nomes, dos muitos nomes que eu podia falar, em 2 passos diferentes, né? Uma até tem uma ligação com a Marta Cruz, que é a Suzana Garcia Robles, né? Também é uma das pessoas que fundou o Scala, Suzana do BID, foi uma daquelas pessoas, assim, que acreditou em mim, me deu um monte de dica e me pôs para fazer as coisas. E quando eu não acreditava em mim, eu olhava e falava assim, mas se a Suzana acredita, eu vou seguir. Então, ver o quanto isso é importante, né? E acho que o outro nome, assim, super revelador para mim é o da Sandra Bottcha, na época da Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E uma vez conversando com a Sandra, que eu falava, mas eu não gosto de falar em público, eu não gosto de me expor. E a Sandra falou, mas Maria Rita, você tem uma voz, você tem uma opinião, então você precisa fazer isso. E aquilo foi tão forte, assim, da responsabilidade, sabe? Então, acho que esse papel, né, sem minimizar o papel de muitos homens que também me apoiaram, me colocaram, mas o fato dessas mulheres olharem, darem esse impulso, essa força, fez toda a diferença para mim, para eu poder estar aqui hoje, adorando falar com vocês, adorando falar em público, né? Podendo ajudar também novas empreendedoras e novas investidoras nesse ecossistema. Amo o ponto de vista da responsabilidade, de você compartilhar com essa responsabilidade. A Renata mencionou um pouco isso, do apoio que ela tem oferecido para outras mulheres também, durante a apresentação dela, que me fez lembrar o que você disse, Maria Rita, que é essa questão de você abrir espaço para outras também e apoiar a outras. Como vocês veem isso hoje dentro da empresa de vocês, Renata e Juliana? Como vocês abrem espaço para outras líderes dentro do contexto de vocês? Eu acredito que
Nosso papel é sempre retroalimentar, né? Lá no passado, muitas mulheres lutaram para a gente chegar onde a gente está, então o nosso papel é muito criar esse futuro que a gente quer construir, seja mentorando novas mulheres, seja dando exemplo e forçando políticas dentro das empresas para crescer esse painel de mulheres. Então, acho que tem alguns caminhos. E também eu fiquei pensando muito enquanto a Maria Rita falava, a liderança feminina não precisa ser necessariamente a sua gestora. Você pode se inspirar em mulheres que não têm um contato direto e começar a formar uma rede. Eu acho que essa questão de networking foi uma coisa que me ajudou muito na minha carreira sempre, de fazer essas conexões, de tentar buscar essas inspirações, de algo que é muito mais natural e fácil no universo masculino, né? Você sai do trabalho, vai tomar uma cerveja, vai jogar um futebol, com as mulheres nem sempre é tão simples. Então, acho que essa questão de estabelecer conexões e tentar criar esses relacionamentos e pontes também sempre me ajudou bastante na carreira e dentro dessa formação de liderança mesmo. Eu concordo, eu acho que nosso papel, né, como líderes, né, que somos, eu acho que, e principalmente isso que a Juliana comentou, né, eu não diria assim, eu nunca gosto de me colocar como uma fonte de inspiração, mas eu acho que a representação, né, de ter uma mulher num cargo alto é muito importante, faz muita diferença. E para as mulheres que trabalham comigo, eu acho que o meu principal papel é mostrar que elas estão prontas para subirem na carreira, para realizarem os desafios, porque a mulher, ela tem muito disso, ela nunca se acha pronta, né, para estar onde ela está, ela sempre duvida, né, ela sempre precisa se cercar aí de todas as afirmações de que sim, ela está pronta, e eu tenho isso porque teve um momento emblemático da minha carreira, quando eu fui promovida a diretora de marketing, que foi por causa de uma mulher que naquela época era minha líder, que falou, não, a pessoa que vai assumir o meu cargo aqui é você, né? E eu duvidei de mim naquele momento, será que sou eu? Mas será que eu estou pronta? E se não fosse por ela, né, falar, não, você está pronta, você está mais do que pronta, esse cargo é seu, você que vai assumir. Então, eu vi o quanto isso fez diferença na minha carreira e eu tento fazer isso com as pessoas que trabalham comigo. Eu acho que essa questão de apoiar e criar uma rede e mentorar, eu acho que também o nosso papel é fazer com que as pessoas tenham visibilidade, né? Porque um fato também que é muito comum as mulheres, né? Elas tentam fazer o melhor delas, né? Se cercam de fazer o melhor trabalho e se concentram naquilo e esquecem que elas têm que mostrar, né? Aquele trabalho para alguém, elas têm que mostrar e expor aquele trabalho na organização para que elas sejam vistas, porque se elas só fizerem um bom trabalho e esperarem que aquilo vá levá-las, né, a uma promoção ou a um cargo mais alto, pode até acontecer, mas as coisas não são bem assim, né? Então, acho que o nosso papel é também abrir esses caminhos, expor essas mulheres, expor as nossas lideradas e as pessoas que sob a nossa influência e mostrar que elas estão preparadas para esse caminho de ascensão sempre que quiserem, porque tem que querer também, né? Acho que é a base, né? É ter essa intenção. Obrigada, Renata, e todos. Eu acho bem interessante essa ideia, e tem até estudos que falam dessa questão do confidence gap, né, do nível, tipo, da disparidade de confiança, de nível de confiança relacionado ao gênero, e que provam que muitas vezes, realmente, a questão da autopromoção, ou de falar bem de si mesmo, é algo que não é tão natural para meninas como para meninos, desde a primeira infância. Que culturalmente é algo que as qualidades associadas às mulheres, que são doçura, gentileza, ser quieta, bem comportada, muitas vezes não são as qualidades que são reconhecidas em meninos, que é justamente essa ideia de ter gênio, de ser criativo, de etc, etc. Então, há estudos que falam a respeito disso, mas eu queria falar um pouco, antes de voltar a essa questão dos desafios, sobre por que liderança feminina é importante. Porque eu vou até ser advogada do diabo aqui nesse momento,
e vocês devem saber que eu sou bastante pró-liderança feminina, mas por que, gente, a gente está conversando a respeito disso? Ou seja, qual é o problema se uma empresa tiver 100% de líderes masculinos que resolvam todos os problemas? Qual que é o problema disso? Qual é o impacto negativo de não ter mulheres na liderança? Olha, adoro essa provocação, sabe, Laís? Porque, assim, uma coisa que a gente ouve muito quando a gente é mais ativista, né? Quando a gente traz o tema, é, ai, meu Deus do céu, lá vem Maria Rita de novo falar desse assunto. Pra quê? E aí a frase que eu mais gosto de falar é assim, ó, diversidade agrega valor, né? A gente está falando de inovação, tá certo? A gente está falando de construir soluções novas, soluções diferentes, soluções criativas para o mundo. Gente igual, pensa igual. Não dá. Se você colocar ali 10 homens que se formaram na Poli juntos, eles vão pensar muito parecido, no geral, né? Assim como se você colocar 10 mulheres que se formaram na FEFELESH, nem eu, vão pensar muito parecido. A gente precisa de gente diferente para poder construir soluções. Isso sem falar, assim, né, que tudo que a gente constrói em termos de solução do mundo, né, os negócios que surgem, tudo isso, mais da metade da população são de mulheres, e a gente conhece um pouco mais os nossos problemas. Então, claro que a gente está falando aqui no âmbito só de ter mais mulheres participando, mas vamos ampliar isso também, né? E dizer assim, a gente precisa ter mais negros participando, a gente precisa mais representantes de LGBTQI+, a gente precisa de mais pessoas periféricas, gente do Brasil inteiro e do mundo trocando muito isso. Porque é isso, assim, ó, diversidade agrega valor, é impossível inovar só com pessoas iguais pensando. Então, não é papo de menininha que gosta de defender o seu lado. É fundamental. Eu queria agregar uma coisa, né? Primeiro, Maria Rita, muito obrigada por esse ponto. Existe até um estudo da McKinsey sobre diversidade. Juliana, eu tenho certeza que tem alguma coisa da Accenture nesse sentido também, na questão de mostrar o impacto da diversidade, que chama Diversity Matters, tipo, a diversidade importa, e que prova que empresa que tem mais diversidade a nível executivo, Maria Rita, tem até 15% a mais ou 25% a mais de retornos financeiros. E tem correlação com essa questão das decisões que estão sendo tomadas, que empresas com mais diversas tomam decisões mais complexas que representam a maior quantidade do grupo de consumidores. Então, é o impacto econômico da representação. Eu queria voltar essa pergunta um pouco para a Juliana e para a Renata, que estão trabalhando aí. A Renata, assim, no InovaBra, que está à frente da tecnologia, do meio de startups do Brasil, e a Accenture, que agora está se reinventando também como empresa tradicional, que está aprendendo a inovar e se atualizar para o mundo hoje como ele é. A pergunta é, como você relaciona os avanços tecnológicos que o mundo teve, inclusive redes sociais, com esse crescimento da liderança feminina? Tem alguma correlação? Essa ideia de temos lideranças mais colaborativas, temos mais lideranças femininas, ao mesmo tempo temos esse avanço tecnológico. Como você vê isso? Eu acho importante, Laís, só antes de fazer essa correlação para o lado positivo, dar o senso de urgência que a gente ainda não chegou lá, né? Lógico, o mundo está mudando, a gente está começando a inserir mulheres na liderança, mas ainda estamos numa etapa, assim, bem inicial. Se você olha o ecossistema de startups, por exemplo, do Brasil, menos de 15% das fundadoras é mulher. Então, ainda falta muito para a gente chegar num cenário ali igualitário. Acho que até a Renata vai poder complementar melhor em termos de cenário de startup. Se você olha ainda as startups unicórnios brasileiras, só 2 têm mulher na liderança. E as que são as promessas de unicórnio para esse ano, nenhuma tem mulher na liderança. Então, a gente está falando ainda de um cenário muito preocupante e que precisa mudar e tem muita urgência. E aí, falando um pouco de causa raiz, eu comentei na minha primeira fala sobre a minha história, é um pouco sobre a escolha do curso na faculdade, sobre a inserção nesse mundo da tecnologia, em primeiro lugar, e o segundo ponto é manter essas mulheres na tecnologia. Você falou do estudo da Accenture, eu li um estudo recente da Accenture que fala da permanência das mulheres na tecnologia, que em diversas empresas as mulheres deixam esse mercado da tecnologia antes dos 35 anos. Então, acho que um assunto importante para a gente olhar aqui primeiro é como que a gente incentiva essas mulheres a entrarem nesse universo e depois, num segundo momento, como que a gente retém elas nesse mundo, né? E aí, falando um pouco de resultados, que foi o começo da sua pergunta, tem uma série de cases muito interessantes sobre
sobre tecnologias que foram desenvolvidas, seja sem o envolvimento de uma mulher e que fracassaram fortemente, por exemplo, no desenvolvimento do airbag, que foi feito por homens altos e foi uma tecnologia que foi feita para esses homens altos, então a mulher não participou do processo e, portanto, ela não estaria protegida num eventual momento, até exemplos positivos de mulheres que usam a sua criatividade, usam dessa questão mais da empatia, de entender o contexto do lado mais feminino também para gerar novos negócios. Mas aí eu fico curiosa para ouvir um pouco da Renata também, com toda a experiência lá do Nova Brás, que vai poder complementar bem aqui. Não, sem dúvida, Juliana, concordo totalmente. A gente tem um problema estrutural mesmo, né, no empreendedorismo feminino, né? Começa desde o início lá, mulheres têm mais dificuldade de ter funding, né? De receberem investimentos, né? E aí você tem menos startups que se tornam maduras, né? Com founders mulheres. Então é um problema estrutural que também não é só feminino, né? É um problema também de negros, um problema, né, racial. Então assim, é uma questão que tem que ser corrigida, e aí a gente pode entrar em, né, quais são as possíveis ações para serem feitas. Com relação às mulheres e tecnologia, eu acho que a gente está vivendo num momento muito importante, né, da aplicação das habilidades femininas, né, nesse mundo totalmente digital, né? Eu acho que, além dessa questão de digitalização acelerada, a gente vê um caminho de desconexão com as pessoas, né, com o mundo, né, real. E isso as mulheres, elas têm notadamente os soft skills mais apurados, e isso tanto é valioso que hoje, assim, se a gente reparar nas empresas, nas grandes empresas de tecnologia, nas big techs, né, você vê IBM tem uma presidente mulher, a SAP tem uma presidente mulher, a Microsoft tem uma presidente mulher, PayPal, e aí vai, né? A gente tem muitos exemplos de empresas, de mulheres hoje, grandes líderes de empresas de tecnologia. Então, uma parte disso é porque, sim, as mulheres conseguem tornar um ambiente de tecnologia e ter mais uma visão holística da aplicação da tecnologia, e não a tecnologia pela tecnologia, e também porque essas empresas certamente querem inspirar, né? Estão num caminho de como o mercado está se movimentando, né? Para realmente colocar as mulheres em posição de destaque e contribuir, fazer a sua parte aí na sociedade, né? Toda esse caminho das pautas ESG, de diversidade, isso é um movimento sem volta, e essas grandes empresas têm uma grande responsabilidade em contribuir também com esse cenário. Mas, claro, se não fosse a competência das mulheres, né, em relação a liderar empresas de tecnologia, não seria possível ter tantas líderes mulheres. Então, eu vejo muito isso, eu vejo um momento onde as habilidades femininas, né, do gênero feminino, são muito valiosas, né, nesse mundo complexo, ambíguo que a gente vive, né? As mulheres são muito mais empáticas, né? Conseguem ter uma visão mais holística. Assim, eu estou generalizando, né? Mas é científico, né? A gente sabe que é científico. É um pouco assim que eu vejo. Obrigada, Renata. Eu vou construir um pouco no seu ponto. Depois eu queria voltar ao que você disse dos investimentos, passando a bola para a Maria Rita, que é da Anjos do Brasil e pode comentar um pouco sobre investimento e funding. A Juliana falou também da questão do funding de fundadoras. Aliás, incrível, Juliana, os dados que você trouxe a respeito das startups no Brasil. Mas comentando antes rapidinho do que a Renata acaba de dizer, minha especialidade é a comunidade, que é uma área, entre aspas, nova.
Não é. Na verdade, comunidade é a área mais antiga inventada pela humanidade, quando a gente começou a compartilhar comida nas cavernas. Mas hoje está entrando nos negócios. E eu vejo uma correlação direta entre a emergência da liderança feminina com o estilo que, como a Maria Rita disse, num universo onde é preciso inovar, é preciso ter diversidade como forma de ter melhores resultados e melhores decisões, nesse universo é preciso uma liderança mais colaborativa. E eu sinto que isso tem muito a ver com essa empatia que a Renata descreveu, que é mais comum em lideranças femininas e não é incomum em lideranças masculinas. É comum também com vários homens lideram de forma empática e colaborativa. No entanto, eu vejo uma correlação muito direta entre a emergência da comunidade como forma de liderança e como área da empresa, na qual a gente entende que escutar o cliente é fundamental, empatia com o cliente é fundamental, e isso é coincidente com a emergência de lideranças femininas. Eu não acho que é coincidência. Acho que a tecnologia exige colaboração para a inovação e isso permite com que essas habilidades femininas sejam mais valorizadas do que antes eram. E ressoando um pouco com o que a Renata disse aqui, eu queria passar a bola para você, Maria Rita, e perguntar mais especificamente. Agora a gente vai falar um pouco de desafios, meninas. A gente já falou do impacto, sabemos que a liderança feminina é importante, no entanto, como a Juliana disse, a gente ainda está longe. No que se refere a investimentos, Maria Rita, quais são os desafios e por que os dados ainda são tão extravagantes quanto o que a Juliana descreveu? É uma pergunta bem complexa, né, Laís? Nunca é simples de responder, mas assim, vamos pensar que, assim, a gente pensando em investimento em startups, né, eu vou dividir em dois pedaços, né, investimento anjo, que é a minha praia, e venture capital, que não é exatamente a minha praia, mas que eu conheço bastante também, né. Começar por venture capital. Quando você pensa nos fundos de investimento, né, as gestoras, a grande maioria delas, elas acabam entrando ou porque elas vêm de bancos de investimento, elas têm uma formação financeira muito forte e poucas mulheres dão conta desse ambiente que muitas vezes é um ambiente muito tóxico, né? Eu já vi jovens que estavam entrando, analistas entrando em fundos de VC, falando, olha, o mundo, né, dos bancos de investimento é insuportável, assim, eu estava ali num clima muito difícil. É claro que isso está mudando, mas é muito complexo. Além da questão de que muitas vezes a gente não consegue avaliar mérito, né? A mulher chega lá e ela não vai dizendo, eu sou incrível, eu sou boa pra caramba, olha tudo que eu sei. Ela fica ao contrário, ela fica, não, talvez eu não saiba isso, talvez eu não saiba aquilo. Então, eu vejo uma discussão muito grande aí, né? Quando o pessoal vai contratar o pessoal de VC, que está cada vez melhor isso, mas que é uma discussão de, não, mas eu preciso contratar por mérito. E as meninas não têm a mesma formação que os meninos me apresentam. Eu super discordo disso. Então, acho que o grande desafio é a gente mudar a nossa medida de mérito quando a gente faz a contratação. A gente saber avaliar as qualidades e avaliar as competências das pessoas de uma forma um pouco menos óbvia, um pouco mais ampla, porque elas existem. Tá? Eu acho que isso é o que eu vejo assim, de super desafio da gente trazer isso no mundo de VC. Quando a gente vai para o mundo de investimento anjo, né, que a diferença é que aí é a pessoa física, é a mulher colocando ali o dinheiro dela no startup, e tem um dado super interessante, né? Que o número de mulheres que estão cada vez ganhando mais dinheiro está crescendo mais rápido do que o número de homens. Né? Então, quando você vai para high net worth individuals, você tem mais mulheres se tornando do que homens. Isso já faz alguns anos numa tendência crescente no Brasil e no mundo. Mas são mulheres que, ou se elas são um pouco mais velhas, às vezes elas têm mais essa dificuldade de tomar conta do próprio dinheiro e acabam ouvindo muito outros, né, conselheiros, companheiros, advisors que acabam não entrando, ou então, quando ela já tem esse vou fazer, né, o meu dinheiro eu uso como eu quero, muitas vezes elas acham que elas têm que saber tudo para entrar, né? Então, elas têm uma série de mitos envolvidas, elas acham que precisam de muito dinheiro, por exemplo, para ser investimento anjo. Quando eu falo, olha, 50 mil reais no ano, 25 mil reais no ano, você começa a construir um portfólio de investimento anjo super de boa, né? O pessoal fala, uau, eu achava que era 500, 1 milhão, que estava fora. Então, a gente fala pouco de dinheiro, né, entre mulheres, isso é uma coisa que a gente tem essa dificuldade, então é mais difícil para a mulher entrar no investimento anjo por conta disso. Mas eu sou super otimista, acho que é um desafio enorme, a gente ainda não chegou lá, né, o número de mulheres investidoras anjo a gente está mantendo aí uns 10, 12% no Brasil,
Estados Unidos está em torno de uns 20, é triste ainda, mas eu acho que a gente está conseguindo aí avançar bastante. Muito bom. Obrigada por esses pontos. E é bem interessante, eu concordo. A gente fala pouco de dinheiro até com relação aos nossos salários, né? A gente não conversa sobre salário. E muitas vezes a gente nem sabe que está ganhando pelo menos uns 20% menos que o nosso coleguinha. E é importante criar essa cultura de falar do financeiro. Muito bom. E que bom que existe uma comunidade aí, né, para dar apoio a mulheres que querem começar a investir. A Anjos do Brasil é esse espaço, suponho, que onde mulheres que talvez não tenham tanto conhecimento do tema podem ver alguém como você, se sentir representadas e começar a pensar nelas mesmas como investidoras. Isso é mais necessário. Super, venham, eu estou esperando todas as mulheres que podem investir. A gente está aqui para ajudar. Venham, não posso deixar. Maria Rita, eu vou te procurar depois da live, hein? Eu fiquei interessada. Estou esperando, tá? Estou esperando, Ju. A Renata, eu sei que já tem esses pezinhos aí. Estou expondo, desculpa, Renata. Não, eu estou super contente de fazer parte da Anjos. E eu ia falar, realmente, assim, é uma questão cíclica, né? Porque quando você coloca mulheres para avaliar, né, investimento em startups, a probabilidade de elas investirem em startups fundadas por mulheres é maior. Mulheres gestoras de venture capital também têm uma tendência a dar maiores chances para startups fundadas por mulheres. E aí você começa um ciclo de mudança, né? Porque mulheres contratam mulheres, né? E aí você começa a tocar nesses problemas que a gente estava falando que são estruturais. Então, eu acho que cada uma de nós pode, né, se colocar como contribuinte nesse processo. E eu sou muito contente de ter essa bandeira. A gente conversa bastante, eu e a Maria Rita, sobre isso. Eu queria continuar nessa linha sua, Renata, e depois... Desculpa, gente. Vocês devem estar ouvindo a minha notificação de calendário aqui. Perdão. Realidades do mundo pós-pandemia. Vamos lá. Renata, voltando ao que você vinha dizendo, tenho muito interesse em conversar um pouco sobre o que a gente pode fazer estruturalmente, institucionalmente, para continuar melhorando essa realidade, para continuar aumentando o número de mulheres líderes. Eu estou falando a nível institucional, do tipo, o que a nossa organização, empresa pode fazer, e o que a gente pode fazer como governo, educação, informação, para que mais meninas hoje se vejam como CEOs no futuro. E depois eu vou partir para umas considerações finais com todo mundo envolvido. Eu acho, Laís, tem vários aspectos, né? Eu acho que a gente, falando de organizações, né? As organizações, elas têm muito poder, né? Grandes organizações têm muito poder de mudar as coisas, e isso já está ocorrendo, né? Você vê aí um grande movimento, não só por trazer mais mulheres, mas por trazer mais diversidade para as empresas. As grandes empresas estão no momento de que elas não conseguem mais sobreviver se não se posicionarem em relação a esses aspectos. Então, é uma questão até de reputação, de valor de mercado. Então, esse movimento já começou e é um movimento que eu acredito que não tenha mais volta, porque a sociedade pressiona. Então, dentro das empresas, elas têm como se preparar para isso, com treinamento, com programas, né, de apoio, quer seja treinamentos formais, mas treinamentos também em autoconfiança da mulher, em prepará-la para entender as próprias ambições, porque, não sei, nem toda mulher quer ser CEO da empresa, mas até onde ela quer chegar e ela traçar uma meta e ela se preparar para aquilo, também faz parte, né, desse treinamento das empresas. Então, acho que do ponto de vista das grandes empresas, há muito a ser feito. Do ponto de vista de governos, a gente já vê iniciativas muito interessantes em países europeus estabelecendo, primeiro, penalidades para empresas que têm diferenças salariais entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Recentemente, na Espanha, foi declarada uma lei que multa as empresas que não cumprem essa diretriz. Então,
atitudes assim. Países da Ásia também já estão exigindo um percentual de mulheres na participação de conselhos de empresas, né? E quando a gente vai para conselhos de empresa, então hoje, né, a situação é muito baixa, né, o percentual de mulheres que participam. Então acho que iniciativas assim combinadas e assim não tem uma que a gente fala bala de prata, né? Eu acho que são várias iniciativas combinadas. Nós, do ponto de vista do ecossistema, também promovemos, pegando os números da Juliana, hoje no InovaBrá Habitat, no nosso portfólio, nós temos 216 startups residentes. 10% desse contingente são startups com founders mulheres ou CEOs mulheres. Quer dizer, é um número, assim, muito pequeno, mas é um número que não é diferente da média nacional, né? Então, tem muito a ser feito e é formiguinha, quer dizer, agora é contínuo, né? Não pode parar, né? Porque eu acho que organicamente as coisas não vão mudar. A gente tem que fazer alguma coisa mesmo, né? Muito bom. Vou passar direto para a Juliana, acrescentando a pergunta sobre o que você recomenda para mulheres que já estão no mercado ou que querem entrar no mercado e crescer como líderes. Qual a sua recomendação, incluindo também uma resposta para a pergunta anterior, se você quiser adicionar algo? Claro. Sobre a questão de virar líder, tem uma frase que eu gosto muito, que é ser forte o suficiente para não me tornar aquilo que me feriu. Então, acho que eu tenho muito essa ideia de tentar ser uma liderança diferente. Não é melhor, não é pior, mas ser uma liderança diferente das referências masculinas que a gente teve e uma liderança autêntica. Então, acho que a Maria Rita trouxe lá no começo a questão da confiança, acho que é muito importante tentar tanto promover a autoconfiança das meninas, mas também ser confiante para poder promover essa mudança, né, de paradigma. E aí eu concordo super com a Renata, não tem uma ação bala de prata, é uma série de ações em conjunto, e eu já vi de tudo nas empresas, já vi ações de grupos de diversidade, tanto bottom-up quanto top-down, ambos funcionam, mas acho muito importante, independente se começa de cima ou de baixo, ter o buy-in da liderança e ter o buy-in tanto da liderança masculina quanto feminina para poder promover esse tipo de mudança. É muito bom. E vou convidar todas agora para considerações finais, nessa vibe, nessa ideia de o que você recomenda para meninas, para crianças, para adolescentes, para pré-adolescentes, para meninas que estão hoje entrando na faculdade, saindo da faculdade, e mulheres que estão na primeira etapa de carreira, começando a carreira. Qual recomendação você daria a você mesma naquela idade? Quando você está sonhando com o que você quer ser quando crescer e quando você está se tornando essa pessoa que você quer se tornar? Acho que eu vou com uma coisa que você vai gostar, Laís. Crie laços fortes, crie comunidades, participe dessas comunidades e depois faça tudo como mulher. Assim, não tenha medo de fazer, né? Acho que a Juliana falou essa palavra, autenticidade. Seja como você é, né? Aquela coisa. E aí eu acho que você vai conseguir muita coisa. Acho que essa é a grande dica, é isso que eu gostaria de ter sabido lá atrás e a ter me ajudado mais ainda. Renata? Eu acho que, assim, se eu pudesse elencar aí três coisas, um é sempre investir na sua capacitação, né? Nunca parar de estudar, sempre investir e sempre estar preparada, porque a gente precisa estar preparada para as oportunidades e se sentir segura para abraçar as oportunidades que surjam, né? A segunda, eu concordo plenamente, acho que tem que investir nas conexões e na sua rede de contatos, no seu networking, porque construir uma rede de apoio é grande parte dessa jornada. E eu acho que um terceiro acho que don't be so hard on yourself. A gente tem uma mania de querer ser perfeito em tudo e às vezes assim não importa tanto. Assim, acho que a gente pode se soltar um pouco mais e não exigir uma perfeição, porque ninguém é perfeito. Então não vamos ser tão críticas conosco, com a gente mesmo. Então acho que são essas três coisas que eu entendo que fazem sentido e que
contribuem aí para essa jornada e de ascensão feminina. Juliana? Acho que as meninas já resumiram meus pensamentos, me representaram. Eu só complementaria nesse terceiro ponto da Renata o fato de não ter medo de errar. Então, não querer ser perfeito e tudo bem errar, sabe? Normalizar o erro, gente, isso é importante. E, por fim, também, não ter medo de quebrar paradigmas. Não é porque sempre foi feito assim que precisa continuar sendo feito assim. Acho que daí já tem um bom pacote de começo para o pessoal que está assistindo a gente. Com certeza, dá para começar já. O Starter Pack, né, de liderança feminina, mas eu gosto muito dessa mensagem que todos vocês disseram, no geral, de ser você mesma. E que o mundo precisa de uma liderança diferente, exatamente da forma como você é, e que somente quando você começar a exercer esse papel de líder, independente de você ter posição de gestora ou não, quando você começar a exercer esse papel, você vai notar que vão ter, digamos, desafios, obstáculos, vão haver rejeições, vão haver críticas, e essa capacidade de aceitar o erro, de aceitar a imperfeição, essa autoaceitação que a Renata mencionou, é, no fundo, o que nos permite seguir adiante e entender que o que o mundo precisa é o diferente que você tem para oferecer, justamente. E com isso, gente, eu já ia falar ainda, eu infelizmente tenho que fechar o painel com vocês. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-las, Maria Rita, Juliana, Renata, e obrigada de novo à ABS por nos convidar. Obrigada a todos, foi um prazer participar aqui. Obrigada, ABS. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok. Gente,